Play clock at 5. Pass is intercepted at the goal line by Malcolm Butler. Unreal. Amazing. Podcast Patriotas, do fã-clube oficial dos Patriots no Brasil. Sejam todos bem-vindos ao podcast Patriotas número 118. Eu sou o Felipe Von Zuben e tenho comigo o Arthur Cunha. Beleza, Arthur? Beleza, Felipe. Que final de semana, hein? 4 jogos de Divisional Round alucinantes e mais uma vez, pela 7ª temporada consecutiva, os Patriots estão na final da AFC. Então, rapaz, 7 vezes consecutivas chegamos na final da AFC. Você acha que a gente já nem comemora mais, Arthur? Eu vi os caras, por exemplo, eu vi o Vikings comemorando aquele final e tal. A gente não tem muito mais isso, né, cara? A gente fala, vamos ver o que vai ser no Super Bowl. O torcedor dos Patriots é muito mimado, né, cara? Pois é, até na comemoração dos jogadores no vestiário foi uma coisa mais contida. O próprio Belichick falou que fizeram uma boa partida, mas ainda tem muito caminho a percorrer. Então, diferente das outras franquias, nos Patriots essa comemoração para a chegada na final da conferência não é tão comemorada assim. Cara, eu vejo o cara que trabalha comigo, ele é torcedor dos Vikings. Ele chegou pro trabalho maluco e eu falei, vamos ver se a gente vai passar pelo Patriots. Bom, uma coisa que eu vi, uma stats que eu vi inacreditável, cara. Duron Harmon, faz um bom tempo que o Harmon tá lá, tem muita gente aí que já chegou, virou torcedor dos Patriots e o Harmon já tava lá. O Harmon, Arthur, jogou todas as finais de AFC, quer dizer, ele jogou final de AFC em todas as temporadas na carreira dele da NFL, cara. O que eu também acho muito impressionante, além disso do Harmon que você mencionou, é que Tom Brady, em 16 anos como titular, chegou 12 vezes na final da AFC. Ele tem um aproveitamento aí de 75% das vezes na final da AFC. Isso é uma coisa assim surreal que ninguém nunca viu antes e que provavelmente ninguém nunca vai ver depois que TB se aposentar. São números, são estatísticas que faz isso, faz a gente ficar mimado dessa forma, né, cara? É inacreditável o que os Patriots estão fazendo desde 2000 pra cá. Vamos lá pros recados. Senhor Arthur, seguinte, sócio Patriotas, eu sei que a galera tá aí querendo saber como é que tá a história da Jersey, se vai sair a Jersey, se não vai sair a Jersey. E semana passada eu vim avisar aqui que a gente tava em 95%. A galera não decepciona nunca, né, meu? Estamos agora em 101%, Arthur. Passamos de 100% e neste momento a Jersey está liberada. Por que eu digo neste momento? Porque tem 2 boletos que ainda não caíram. Ou seja, o pessoal pediu para gerar o boleto e a gente gerou, mandou, mas ainda não foi pago. Se esses boletos confirmarem, que eu imagino que se alguém veio aqui, mandou um e-mail, pediu o valor, tudo certinho, imagino que a pessoa vai pagar o boleto. Se o boleto confirmar e cair, a Jersey está confirmada. Se esses boletos não caírem, a gente volta para menos de 100% e espera ver o que vai acontecer. Mas eu imagino, tudo indica que a gente vai ter sim o sorteio da Jersey, Arthur. Eu tô com você, esses 2 boletos vão entrar e a gente vai ter esse tão esperado sorteio da Jersey. Semana passada, no Patriots Award, a Ana Paula já nos presenteou com mais uma camisa do Gronk. E agora a gente vai bolar alguma coisa muito legal pra torcida patriota que acompanhou com a gente durante toda essa temporada e que também nos ajudou a manter esse projeto vivo. Exatamente, a gente não esqueceu, não vai entrar nessa história dos sócios, já adianto, a parte dos sócios é o que a gente tá rolando aqui, o que a gente prometeu, a gente não quer mudar muita coisa, até porque é o primeiro ano, mas a gente não vai esquecer, a Jersey da Ana vai acontecer sim, e como a gente falou pra ela, provavelmente a gente quer tentar fazer isso acontecer pra uma mulher. Mas, então, sócios patriotas, se você já colaborou durante o ano e vai ter a Jersey e quer aumentar a sua sorte, aproveita esses últimos dias. Se você não colaborou ainda e quer testar a sua sorte, quer entrar aí nesse sorteio, R$15, a partir de R$15 você já tá entrando nesse sorteio e vai que você ganha uma Jersey por R$15, você seria mais sortudo que o Brady, que participou de 12 jogos do final da UFC. Outra coisa aqui, Arthur, é lembrar o pessoal do Super Ingresso, pra galera que a gente tem aqui a parceria dos ingressos dos Patriots, e eles estão com ingresso pra final da UFC e Super Bowl. Vou te dizer uma coisa, Arthur, Super Bowl não tem como, é um ingresso caro, principalmente chegando perto do jogo assim, não tem o que fazer. Mas eu tava dando uma olhada, ingresso pra final da UFC
não é absurdo, hein? Não é absurdo, cara. Tô colocando o link aqui pra quem quiser dar uma olhada. Eu vou te falar que é menos de $200 o ingresso pra final da UFC, Arthur. Você acredita nisso? E o melhor de tudo isso é que a torcida dos Patriots já poderia se programar com antecedência, porque com o nosso retrospecto atual de indo pra final todo ano, a galera, o torcedor mais fanático, já estava aí projetando esse dia 21 de janeiro pra fazer essa viagem. Agora, como você disse, com o super ingresso, achando ingresso em até $200, vale muito a pena quem tá com esse din-din sobrando. Ó, eu tenho um amigo meu que foi, semana que vem, deu a louca nele, decidiu ir pra ver o jogo contra os Titans, pagou um baita de um preço, pagou por aí também. Então se você tiver vontade aí, tiver na louca, tiver com um tempinho, dá pra ir, dá uma olhada aí, entra aí nos links que a gente tá colocando, dá pra você encontrar já o ingresso pros jogos direto. Quer comprar Super Bowl, quer gastar uma grana a mais? Vale a pena, porque podemos aí grandes chances de ter Patriots e grandes chances, Arthur, de ter um Vikings jogando na final em casa, que vai ser qualquer coisa pra quem estiver ali, né? Sim, seria uma coisa histórica tentar acabar essa maldição do time que joga em casa não consegue conquistar o Super Bowl, e a gente espera que ela continue essa maldição, porque a gente chegar nessa super final e for contra o Minnesota... Isso que eu ia falar, pera aí com o que você tá falando aí, seria histórico, mas não precisa não. Seria histórico, mas bora deixar pra outra oportunidade, quando o Super Bowl for lá em Foxborough. Bom, então é isso aí, estamos colocando aqui os links, quem quiser dar uma olhada aí nos ingressos, tem ingresso para a final da UFC e ingresso pro Super Bowl, garantidíssimos com o super ingresso, fiquem tranquilos que é garantido que você vai entrar no estádio. Hey, we ain't done, fellas. Come on, guys. Too many mistakes. Hey, we gotta be perfect, all right? Bora lá então, os Patriots receberam o Tennessee Titans e venceram em Foxborough, coisa que já é de praxe, a verdade é essa. Arthur, mais uma vez, cara, eu venho lembrando disso, cada jogo que acontece isso, eu sou até meio chato de falar e de lembrar, mas mais uma vez um começo sem pontuar, 2 drives fracos, é um problema desse time esse ano, né? Sim, o que é um pouco esquisito, porque os Patriots geralmente começavam muito bem nas primeiras campanhas, inclusive o time decidiu começar atacando na partida contra os Titans. Geralmente a gente prefere defender e começar atacando no segundo tempo, e o Belichick mudou a estratégia para ver se dessa vez ia, mas novamente o ataque não começou engrenando e começou, como você disse, com esses 2 drives aí meio meia boca. Mas assim, a gente sabe que venceu, que depois eles se acertaram, tiveram os ajustes ali. E eu acho que a principal coisa, Arthur, desse jogo, o principal ajuste que eles conseguiram foi a hora que eles entenderam como parar o Henry, que não demorou muito, a verdade é essa, né? Tipo, o running back deles foi rapidinho, não teve um jogo bom. Pra vocês terem uma noção, o Henry teve 156 jardas contra Kansas City no Wild Card e correu para 21 jardas nessa partida, Arthur. Isso já mudou assim completamente a qualquer chance, qualquer estimativa que Tennessee tinha para esse jogo, né? Sim, durante a semana a gente bateu na tecla de que parar Derrick Henry seria praticamente parar o ataque do Tennessee Titans, e a defesa contra o jogo corrido, que não foi bem na temporada regular, conseguiu fazer esse feito, como você disse, limitou e muito, praticamente anulou a camisa 22 aniversário, e foi fundamental para a vitória na partida. O ataque do Tennessee teve muita dificuldade de pontuar, tinha aquele drive de 95 jardas no começo do jogo, de lá até os minutos em diante o time praticamente não conseguiu fazer nada, e que muito disso foi por causa da nossa atuação do pass rush, que surpreendeu a todos. Pois é, a gente vai chegar a tudo nisso. Primeiro que eu quero lembrar que nesse começo aí fraco, quem se destacou pra mim foi o Ryan Allen, mais um jogo muito bom dele, colocando sempre Titans pra trás. A gente teve, pra vocês terem uma noção, eles tiveram a média de saída de bola deles foi na linha de 21 durante o jogo, e a nossa média foi na linha de 33. Então só na média de começar o drive a gente já tinha 12 jardas a mais do que Tennessee, muito graças ao que o Ryan Allen fez. Aí vem, como você lembrou, aquele drive de 90 jardas e sai o primeiro touchdown deles. Você achou que foi erro do Butler ali, Arthur? Eu achei que foi uma boa leitura do Mariota, porque ele viu que não tinha os safes ficarem em outros jogadores, o Butler estava no mano a mano. O receiver tenta fazer meio que um fake de um corte pra dentro e continua profundo, e o Butler não cai nessa, e eu achei que o Butler tava bem justo nessa jogada, cara. Sim, nessa jogada em específico eu achei que o Butler foi bem, e foi mais mérito do Mariota
e do recebedor do Tennessee Titans, mas se a gente pegar a partida no geral, a atuação de Malcolm não foi boa. Ele, para ter uma ideia, já cedeu mais jardas, touchdowns e recepções do que toda a temporada passada nos playoffs em 2016. Só nessa partida contra os Titans ele já foi pior. Pois é, cara, pois é. E foi vamos dizer, foi uma vírgula aí dentro dessa secundária que jogou bem, né? Eu achei que o Chung jogou bem, ele tinha o principal, tirando parar o Henry, ele tinha a segunda principal função, que era parar o Walker, do tight end deles, que é o principal alvo do Mariota, e eu achei que ele fez bem esse trabalho. E o Gilmore que fez um jogaço, né, meu? Eu acho que o Gilmore ouviu o Patriots Awards, ouviu que ele foi a maior decepção e quis meio que calar a boca da torcida aqui no Brasil, e teve uma atuação de gala. Não tem nada para reclamar dos 5 passes lançados em sua direção. Ele não foi queimado nenhuma vez e ainda desviou 2 deles. Então, assim, um desempenho espetacular de Stephon Gilmore. Eu achei um jogão do Gilmore, todos eles ali na secundária, achei que trabalharam muito bem. A gente até vai falar mais disso, mas achei que muito desse pass rush, do trabalho desse pass rush, foi muito por causa dessa secundária, do bom trabalho da secundária. Fez com que o Mariota ficasse mais tempo com a bola na mão ali, demorasse mais para encontrar os jogadores, e aí dava mais tempo para os caras ali da frente chegarem. Então achei que um ótimo trabalho da secundária. Uma das coisas que a gente mais tem medo aqui, que a gente mais sofre com esse altos e baixos nessa temporada, foi um bom trabalho deles, senhor Malcolm Butler. Outro que teve um jogo estranho, a Turcia até fez texto sobre isso, fez sobre o Butler e também sobre o Brandon Cooks, né? O Cooks tem hora que parece que vai, mas não vai, né? Sim, nessa partida contra o Tennessee Titans a gente viu o Amendola, o Gronk e o Lewis todos contribuindo no jogo de passe, mas o Brandon Cooks, nossa grande esperança na posição de wide receiver, não conseguiu produzir tanto. Dos 9 passes lançados em sua direção, ele só recebeu 3. Tá certo que vários foram passes longos, mas mesmo assim, ele tá lá, ele tem que conseguir fazer a recepção, tentar o máximo possível. E no post, a galera até comentou lá no Facebook que muitos acham que pode ser, sei lá, uma falta de esforço do Cooks de tentar dar um empurrãozinho a mais ali no fim da jogada. Eu não penso assim, eu acho que naquela jogada específica, um passe de Brady, até o Anthony Curti comentou na transmissão, foi um pouquinho atrás, o Cooks teve que dar uma desacelerada, mas se a gente for pegar no geral, a contribuição do camisa 14 foi pequena na partida no Divisional Round. E a gente brinca aqui que eles escutam a gente. Cooks, vou te dar uma dica só, cara. Se você não se esforçar, existe um cara chamado Brandon LaFell que já foi muito odiado neste programa por causa disso, de não tentar pegar bolas. Não entre nessa história, Sr. Cooks. Não entre nessa história, porque não é uma boa história pra você com o Brasil. Você falou aí dos passes que ele não pegou nos targets dele. Eu coloco aqui uma outra estatística que eu achei interessante, colocando o Hogan junto, que também o Hogan vem voltando ao normal do que ele era depois dessas semanas que ele perdeu. O Brady, de 13 passes que ele mandou pro Cooks e pro Hogan, ele só acertou 4. Então 4 de 13 quando ele fez o target nesses dois. Para outros jogadores foi 31 de 40, Arthur. Aí mostra bem como o Cooks e o Hogan tiveram sim um desempenho um pouquinho abaixo do que os outros jogadores conseguiram produzir, né? O Hogan é um caso mais à parte no meu modo de ver, porque ele tá voltando agora. Ele voltou ali no fim da temporada regular, mas teve um revés na sua lesão e perdeu os últimos jogos da regular. Mas nessa partida eu quero dar mais um tempinho pro Hogan. Eu acho que no jogo de domingo contra os Jaguars ele já vai estar mais perto do 100%. E a gente tem que tirar também o chapéu para ele, que ele que foi que anotou o nosso touchdown. Ele conseguiu uma recepção, a única dele na partida, que foi para 4 jardas, foi na endzone e foi para pontuação. Sim, também concordo também. Acho que o Hogan é mais falta ali de ritmo, voltar ao que estava fazendo antes do que qualquer outra coisa, e também anotou o touchdown, como você falou. Mas a estatística tá aí, com Cooks e Hogan, o Brady teve um desempenho bem menor do que ele teve com os outros jogadores, que o Brady foi muito bom nesse jogo. Achei que tinha muita gente, eu sou um deles que estava querendo ver o Brady atuar por causa desses de desempenhos um pouquinho estranhos no final dessa temporada, e achei que o Brady foi muito bem. O próprio Tony Romo falou que foi um QB Clinic, foi tipo uma aula de quarterback que ele deu nesse jogo, e achei que o Brady jogou muito bem também. A gente teve então esse drive que a gente tomou 7 pontos, Arthur, e aí vem uma resposta rápida de New England, a gente acorda e vem com 2 drives que marca 2 vezes e vira o jogo para 14-7.
Aí pra mim já foi o primeiro ajustezinho que eu senti, que eles passaram a usar mais os running backs, que é a base desse ataque desse ano, não tem como. E aí a hora que eles passam a usar os running backs, vira um outro ataque, um ataque que flui muito mais, e aí Tennessee sentiu, né? Sim, sentiu, até porque além de a gente utilizar nossos running backs, que a defesa de Tennessee já tinha problemas marcando os corredores, o ataque também utilizou o no-huddle offense. Como o Tony Romo bem destacou, o Brady foi um QB clinic na partida e a gente pôde evidenciar isso muito bem nesses 2 drives que os Patriots usaram o no-huddle, que aliam rápido na linha de scrimmage e conseguiu marcar 2 vezes. E o mais interessante desse ataque aéreo com os running backs é que mostra como ele é versátil. A gente teve Rex Burkhead fora da partida, ele deve voltar contra os Jaguars, mas não jogou contra os Titans, e mesmo assim, com a volta do James White, o ataque continuou fazendo sua produção bem e jogando com running backs, e como você disse, é a base desse ataque de New England. E cara, eu não digo nem só a questão volta do White e Burkhead. Se você pegar... Isso é uma coisa que a gente está sentindo muito nesse grupo de running backs esse ano. Todos eles estão indo bem, e é bem o que você falou, a gente não sente quando um deles não participa, ou 2 deles, como não teve Gillislee e Burkhead. A gente não sente tanto. Porque aparece um White que joga bem e aparece um Bolden que joga bem. O Bolden teve 6.8 jardas de média por corrida nesse jogo, Arthur. Marcou touchdown. É um grupo muito especial esse ano, né, cara? Que é muito disso. A gente tem um Burkhead que é super importante pro ataque, mas que a gente não sente tanto quando ele não tá lá. Sim, na era Belichick a gente já teve running backs que se destacaram assim, mais acentuadamente com a sua produção individual, mas um grupo tão versátil e que produz tão bem como esse de 2017, eu particularmente nunca vi atuando pelos Patriots, e como você disse, pode tirar uma peça, colocar outra e que a gente não vai sentir tanta diferença. Até o Brandon Bolden, que só aparece nos Special Teams, anotou touchdown, e era pro Sidney estar aqui, porque a gente já teve você se redimindo com o Burkhead, já teve eu com o Brissett, já teve a Ana Paula com o Gostkowski, e era pro Sidney estar aqui pra falar do Brandon Bolden. Verdade, falta só o Sidney entrar na fila da redenção. Bom, ó, o White e o Lewis, os 2 jogadores achei que tiveram um bom desempenho em médias depois do contato. Principalmente o White. O White teve 3 jardas de média depois do contato. Cara, isso é absurdo. A gente veio de anos aí onde 3 jardas por corrida era incrível. O cara tem 3 jardas depois do contato. Isso mostra o tamanho do jogo que fez o James White. Mas antes da gente... Eu sei que você quer puxar sobre a Amendola também, que você fez o texto falando que os 2 foram clutch. Antes disso, eu quero falar da OL, Arthur. Foi um jogo muito bom da OL, tanto para proteger o passe, tanto para abrir essas corridas para os running backs. E o que eu achei interessante foi que muitas das jogadas aconteceram no lado esquerdo, Arthur, que não vinha acontecendo tanto esse ano. O Tunney e o Solder, que o ano passado foi basicamente a avenida, a porta de passagem do Blount, estavam apagados esse ano. E nesse jogo eu senti uma performance um pouquinho diferente, um pouquinho acima do normal do Tunney e do Solder, principalmente do Tunney, cara. Sim, o Tunney entrou na sua 2ª temporada, já no finzinho dela, e conseguiu uma ótima atuação, assim como o Nate Solder, que teve aquele começo ruim de temporada, mas já conseguiu evoluir e voltar à sua média de sempre. E assim, essa partida que a linha ofensiva fez contra o Tennessee Titans foi perfeita. A gente não cedeu nenhum sec, apenas 4 hits, que é quase impossível você pedir para uma linha ofensiva não deixar Brady nem ser tocado. Foi um jogo de bater palmas, e o que eu quero mais destacar é como o Dante Scarnecchia treina bem os jogadores, porque a gente viu o Marcus Cannon assumiu como right tackle no início da temporada, se machucou, depois veio o Laadrian Waldo, e nessa partida o Waldo acabou se machucando e entrou o Cameron Fleming, e a gente não vê o time descer a ladeira. Vê uma presença muito boa na produção de right tackle, conseguindo manter o nível. É só bater palmas para esse Scarnecchia. E calou a nossa boca, né? Porque a gente começou o ano falando que o principal problema desse time era esse depth na OL, que não tinha jogador suficiente, que a gente ia ter problema. E no começo ele meio que teve problema ali, mas depois que ele se ajustou, ele calou nossa boca também. Porque quem entra ali, mesma coisa dos running backs, quem entra ali, a gente quase não sente diferença de um para outro. Bem lembrado isso que você falou.
Bom, falamos do White, temos que falar do Amendola, também motivo do seu texto e também motivo da minha redenção. Já faz uns bons anos aí já que eu venho, boas temporadas com o Amendola, cala minha boca todo ano. E nesse jogo, 90,9% de aproveitamento em catches. E dos 11 catches que ele teve, Arthur, 5 deles foram em third down. Não tenho o que falar também, o Amendola nos playoffs está virando falar de Brady. É inacreditável o quanto esse Danny Amendola cresce, quanto ele vira clutch, o quanto ele gosta de jogar em playoffs, né? Sim, nessa temporada ele vai ser mais importante ainda, porque nos últimos anos a gente tinha a presença de Julian Edelman e agora com o Minitron machucado, a Amendola vai ter que aparecer ainda mais nas terceiras descidas. E foi o que ele fez contra os Titans, uma outra partida fenomenal de Danny. Como você disse, não tem mais como descrever. Ele é a mesma coisa com o Brady, são dois jogadores que quando chega na reta final do jogo, eles chamam a responsabilidade e decidem a partida para os Pets. Ele teve 11 recepções, 112 jardas, foi a melhor marca em playoffs na carreira dele, tanto em recepções quanto em jardas. E uma coisa que eu acho interessante, Arthur, é assim, a gente viu o Cooks, por exemplo, tem bons jogos onde ele foi o líder, esse ano aconteceu várias vezes, onde ele foi o líder de jardas do time em recepção. Só que aí que você vê a diferença de estilo também, não só o quanto o jogador funciona, mas o estilo dos dois. O Cooks, quando acontece isso, é assim, 3, 4 recepções, que é muito grande, que são big plays, que ele acumula jardas. O Amendola é de pouquinho em pouquinho, né? E como ele faz o ataque andar desse jeito, né? Sim, eu acho que o Amendola é mais um estilo Patriots de jogar, porque a gente no ataque é acostumado a lançar muitas big plays, é mais andando de pouquinho em pouquinho, o passe de médias distâncias, e o Danny Boy aparece mais nesses momentos. O Cooks, mesmo já entrando no fim dessa temporada, não conseguiu se adequar tanto a isso. E nesse jogo a gente viu que quando os big plays não funcionam, os números dele abaixam em muito. Bom, pra gente não pode deixar de falar, lógico, que é desse front seven, pra gente terminar esse assunto aqui, Patriots e Titans, Arthur. Não só esse jogo, tá? Eu vi até uma pergunta, acho que foi eu que respondi, fui eu que respondi, mas acho que foi no Twitter, de alguém perguntando será que não foi a OL do Titans que jogou mal e nem tanto o nosso front seven que foi tão bem. Eu achei, Arthur, que até pode ser, porque foram 8 sacks. Aliás, esses 8 sacks é um recorde de New England num jogo de playoffs, que antes era 6, um jogo contra os Jaguars, acho que em 2006, se eu não me engano. Então é recorde, e é o recorde empatado na história da NFL também, em 8 sacks num jogo de playoffs. Pode até ser, porque 8 é um número gigante, mas quando a gente pega os 3 últimos jogos e a gente vê que foram 18 sacks nos 3 últimos jogos, aí meio que coloca uma pedra nessa dúvida, né, Arthur? Porque vem sim melhorando o pass rush nos últimos jogos, e principalmente nesse jogo foi incrível o quanto esses caras caçaram o Marcus Mariota em campo, né? Sim, eu gosto de falar que a chave para o seu time conseguir conquistar o Super Bowl, você tem um quarterback de elite e na defesa tem um pass rush, conseguir pressionar o quarterback adversário com apenas os 4 homens. E foi isso que New England fez contra o Tennessee Titans. Eu achei muito interessante que jogadores que não apareciam antes, como o Dino Grinsom, o Rick Jean-François e até o Adam Butler conseguiram anotar sacks, que o Butler, o undrafted free agent, não está muito acostumado nessa função, mas mesmo assim todos esses 3 conseguiram ir lá e fazer o Mariota comer grama, além, é claro, dos de sempre, que é Detroit Wise, Trey Flowers, e que também já está virando recorrente o Marquise Flowers, que aparentemente assumiu a posição de linebacker ali do lado do Van Noy e do Roberts, e botou o David Harris de volta para a casinha do cachorro. Inclusive o Marquise Flowers foi um dos usados nos momentos de spy ali no Mariota, porque o Mariota gosta de correr, foi ele o escolhido. Ele vem numa crescente muito boa, ele vem ganhando espaço, a gente até falou isso em texto, já também falamos aqui em outros programas. Acho muito interessante. Parece que todo ano, Arthur, o Sidney que tinha que estar aqui hoje, que ele é sempre bom com essas memórias dele, mas parece que todo ano tem um cara que a gente não imaginava que ia crescer e do nada aparece para fazer a diferença. E esse ano tudo indica que é o Marquise Flowers, esse jogador que cresce do nada, que ninguém esperava, que veio para ser só um special teams e ganha espaço e faz diferença jogo após jogo, né? Na realidade, se alguém me falasse aí há 3, 4 meses que Marquise Flowers, Dino Grinsom, Adam Butler e Jean-François iam anotar um sack numa partida de playoffs, eu apostaria tudo contra isso.
Ó, tem uma estatística legal disso dos sacks aqui. Desde 2001, toda vez que o Patriots fez 5 ou mais sacks numa partida, a gente tem 37 vitórias e 1 derrota. Não é normal acontecer 5 sacks no jogo, mas foram 38 vezes desde 2001, e quando isso acontece, os Patriots são basicamente imbatíveis nesses momentos. Bom, eu quero só lembrar aqui também, Arthur, que falei no começo e quero deixar claro aqui que bom mérito desses sacks, desses 8 sacks, foi sim para a secundária. Acho que isso tem que ser lembrado, isso tem que deixar marcado aí. Porque o próprio Detroit Wise, que teve 2 sacks, falou depois do jogo que como uma coisa puxa a outra. A gente sempre fala aqui também, mas eu achei legal ele ter falado que quando a secundária joga bem, quando a secundária marca bem do jeito que eles marcaram, faz o trabalho deles lá na frente ser mais fácil. E ao contrário também, quando eles pressionam bem, o quarterback entra no hurry, toma pressão e acaba facilitando o trabalho da secundária lá no fundo. Felipe, só para finalizar esse assunto Tennessee Titans, eu gostaria de falar só mais 2 coisas. Primeiro, muita gente estava perguntando como foi o James Harrison na partida. Harrison, ele não conseguiu nenhum sack, mas ele teve uma presença bem marcante no jogo contra a corrida do Tennessee Titans. Ele teve 30 snaps na partida, foi o segundo defensive end com mais dos Patriots, apenas atrás de Trey Flowers, e apesar de não ter feito Mariota comer grama, ele conseguiu sim produzir bem. E por fim, só parabenizar o gameplay promovido por Josh McDaniels. Realmente parece que os Patriots guardam algumas jogadas para os playoffs, aumentam a criatividade quando chega nesse estágio de temporada, e a gente pôde acompanhar todo esse envolvimento do ataque na partida contra o Tennessee. Bom, já que você puxou, o Harrison foi 3 tackles para o jogo corrido. Ele foi o melhor empatado, que eu não lembro, eu acho que foi o Trey Flowers, não tenho certeza, mas ele foi o melhor empatado com outra pessoa. E esse negócio do gameplay, cara, eu vou te falar. Quando eu assisti o jogo de Kansas City com o Titans, eu vi que Kansas City tentou várias vezes screen pass nos running backs e nunca funcionou. O Titans estava sempre pronto para parar esse screen pass deles. E assistindo o jogo ainda veio na minha cabeça. Falei, putz, isso é um negócio que os Patriots fazem bem e a gente não vai conseguir fazer, porque tá aí, os Titans estão muito bem preparados para isso. E aí vem esse jogo e o McDaniels tem um sucesso absurdo em screen pass contra a defesa do Titans, simplesmente porque ele foi criativo. Em vez de soltar uma screen pass normal, que sai a jogada, dá uma seguradinha e solta no running back, ele colocou o jogador passando por trás antes, ele movimentou todo o backfield ali para fazer a defesa dos Titans se mexerem, e aí saiu o screen pass. Tanto que quase saiu um touchdown longo do Lewis, ele acabou sentando no chão ali, mas funcionou muito. Coisa que o Kansas City não conseguiu fazer contra eles, simplesmente porque eles foram um pouquinho mais criativos, mexeram mais o backfield e fez a defesa do Titans ser mais poluído ali a jogada e não conseguir entender tão rapidamente que ia ser um screen pass. Kudos, palmas pro Josh McDaniels, de verdade, bem lembrado que você falou aí para esse jogo, e a questão do screen pass é um bom exemplo para ser lembrado. Como de praxe aqui, a gente deixou um tempinho a mais para falar do próximo adversário, principalmente agora que é final da AFC, 7ª seguida, Jacksonville Jaguars é o nosso adversário. Que legal, hein, cara? Eu tô tão feliz esse ano de ter times diferentes. Tava pra mim, a NFL tava começando a ficar meio chata ser os mesmos times de sempre, sabe, os mesmos confrontos. Tô achando muito legal ter esse tanto de time novo, esse tanto de time diferente. E a gente tem então o Jacksonville Jaguars para enfrentar nessa final da AFC. Arthur, eu quero falar uma coisa aqui antes da gente começar a falar de Patriots e Jaguars. Eu quero falar de Jaguars e Steelers. Todo mundo tava falando que a própria torcida nossa, a gente recebeu muita pergunta assim no Twitter. Se esse negócio, o artigo da ESPN que a ESPN dos Estados Unidos lá fez, era para tirar a concentração dos caras. Que a questão do Josh McDaniels e Matt Patricia, as entrevistas deles, ia tirar a concentração, ia atrapalhar o time. Que, aliás, vou até fazer uma vírgula, um parênteses aqui. Pelo jeito, os dois devem sair mesmo, tá quase certo. A gente tá colocando um post, tem um post já no ar para vocês lerem, para ver tudo que tá acontecendo aí. Mas com certeza, não certeza ainda, mas é quase certeza que esses dois vão sair mesmo.
Então tinha essa história dos dois irem para entrevistas que iam atrapalhar, o quanto os Patriots podiam entrar desconcentrados no jogo contra os Titans. E no fim o New England vem, Belichick faz o papel dele como sempre faz, coloca esse time muito sério jogando contra os Titans, um time superior que foi lá e marcou pontos, que é assim que se vence um jogo quando você joga contra alguém que é inferior de qualidade, vamos dizer assim. E aí o problema, na verdade, Arthur, foi dos Steelers, né? Que esqueceu que eles tinham que jogar com os Jaguars, talvez, porque a semana inteira foi eles falando o quanto eles queriam enfrentar os Patriots, que eles iam ganhar dos Patriots, que blá 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 Patriots, blá 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 Patriots, e esqueceram que tinha o Jacksonville Jaguars pela frente, cara. Bom, se tem uma coisa bem feita, foi essa derrota do Pittsburgh Steelers pro Jacksonville Jaguars. Olha o fã, Arthur, aí. Não teve como deixar de passar essa, porque os caras ficaram a semana toda batendo na tecla. Queremos Patriots, queremos segunda rodada. O próprio Le'Veon Bell, uma noite antes do jogo contra os Jaguars, tweetou que eu amo segundo round e tal e tal. Meu filho, primeiro você foca na sua partida e depois você pensa nos Patriots. É como o Bill Belichick sempre fala. Se um repórter chegar pra ele e perguntar sobre uma partida que vai ocorrer daqui a 3 semanas, ele não vai responder. Vai falar que está focado na partida daquela semana. E parece que o Pittsburgh Steelers, sendo freguês nosso durante todos esses anos, não aprendeu isso. Mas sendo advogado do diabo, essa questão do segundo round aí que o Bell falou, é porque eles tinham perdido dos Jaguars. Então tinha um segundo round aí também de enfrentar os Jaguars de novo. Eles estavam, alguns deles, eu achei que o do Bell foi mais essa questão dos Jaguars, mas teve jogador sim que falou teve jogador que falou semana passada que tá sonhando em enfrentar o Brady, que agora é a hora, que eles aprenderam como que ganha dos Patriots. Então teve muito disso sim. É só uma vírgula do Bell aí, que eu acho que o Bell foi mais essa questão do segundo round de Jaguars também, mas claro que com uma pimentinha ali nessa questão Patriots. Bom, então foram lá, tomaram a piaba, tomaram vários pontos no começo, e aí o jogo depois virou maluco, virou quem marcar mais ganha, literalmente. E foi tudo aquilo, mais um jogo absurdo de playoffs da NFL, que deu Jacksonville Jaguars pra gente enfrentar, Arthur. Primeira coisa que todo mundo tá falando, não tem como, é da defesa de Jacksonville, que é uma parede, um muro de concreto gigantesco que faz de tudo esses caras no lado defensivo, né? Sim, é uma defesa assim de dar medo, vamos dizer. Conseguiu várias atuações ótimas na temporada regular. Para você ter noção, vou passar aqui alguns números da defesa dos Jaguars. Foi a segunda em pontos por jogo, segunda em jardas, segunda em sacks, segunda em turnovers forçados, primeiro em jardas passadas, primeiro em rating, e aí só entrando no jogo corrido, que eles não têm uma boa defesa contra o jogo corrido, é uma tecla que a gente vai bater para daqui a pouco, que eles foram apenas o 21º na liga e o 23º em jardas por corrida. Mas a gente pega uma defesa que é muito boa contra o passe, é realmente espetacular, e o principal disso, eles não mandam muita blitz, é uma defesa que consegue pressionar o quarterback adversário com apenas os 4 homens. Isso já foi um problema pros Patriots naquela final de UFC lá do Broncos. A gente lembra que eu sempre falei, aquele ano eu falei muito do cobertor curto, e aquele ano eles mostraram pra gente que o cobertor deles não era curto nenhum, porque não precisava tirar alguém de trás pra pressionar, e é muito isso que o Jaguars faz. Nesses números seus aí eu coloco duas outras informações interessantes. Foram 55 sacks feitos pelas defesas dos Jaguars, e os adversários deles fizeram 24, então é mais do que o dobro. São 3.4 sacks por jogo na temporada regular de média. E foram 21 interceptações, Arthur, sendo que os adversários deles fizeram 13. Também muito mais do que o dobro. O Boyer tem 6 interceptações, só ele. E o Campbell tem 14 sacks e meio na temporada regular. Então tem muito disso. Como pressiona muito bem, como você falou, sem precisar mandar blitz. Tem uma secundária muito boa que aproveita dessa pressão gerada no quarterback e vira um problemaço para furar essa defesa. Mas não é imbatível, né, Arthur? Primeiro ponto que eu gostaria de puxar, e repetindo o que eu falei nas últimas informações dos stats da defesa dos Jaguars, é a defesa contra o jogo corrido, que não vigora entre as melhores da liga e vai enfrentar um grupo de running backs muito bom e que terá a volta de Rex Burkhead. Então essa já é uma chavinha para o nosso ataque, é conseguir perfurar essa defesa contra a corrida do Jacksonville Jaguars. Outra coisa para a gente monitorar, o grupo de safeties da equipe. Os Jaguars tiveram um dos seus safeties, eu pegando aqui o nome, o Barry Church, o strong safety,
Ele lesionou o ombro na partida contra os Steelers, chegou a voltar, mas ainda está sendo monitorado pelos médicos da equipe. E também Tashaun Gibson, que é o free safety, que estava usando uma bota depois do jogo contra o Pittsburgh. Então essas duas posições aí, que se encaixariam bem no matchup contra Gronkowski, a gente também pode colocar como um ponto fraco dessa defesa de Jacksonville. É isso que eu ia falar, porque a gente tem que ver como que eles vão atuar contra o Gronk. Normalmente se dobra no Gronkowski, e é aí que o Gronk passa a ser muito valioso. A gente já falou 1 milhão de vezes aqui, que não é só quando ele recebe bola, mas é quando ele simplesmente sai para uma rota e puxa um safety para ele e deixa alguém numa marcação mano a mano. Então até pode ser que o Gronk não tenha um jogo absurdo, pode ser que ele tenha um jogo até tranquilo, sem muito número, mas que abre espaço para outros jogadores, né? E principalmente esses running backs, porque é um trabalho no meio ali que acaba acontecendo essa jogada, porque é onde normalmente os running backs trabalham, mais para os cantos ali, mas partem mais para o meio. E o meio ali eu acho que é o grande, vamos dizer, a chave para as coisas acontecerem, Arthur. Se a gente conseguir trabalhar esse meio do campo, seja correndo, seja com passes ali no próprio Amendola, no próprio Gronk ou nos próprios running backs, acho que já começa a ficar um jogo mais favorável pra gente. Sim, eu concordo com você. A última derrota de Jacksonville foi para os 49ers de Jimmy Garoppolo, e a equipe de São Francisco utilizou um gameplay parecido com o que os Patriots costumam jogar. Passes de média, curta distância, utilizando muitas rotas slants, e assim conseguiram perfurar a defesa de Jacksonville. Inclusive sobre isso, o Diego mandou uma pergunta pra gente no Twitter, falando assim: a defesa dos Jaguars foi muito explorada pelo Antonio Brown, que é o melhor receiver da liga. Não temos mais receiver nesse nível. Acha qual receiver nosso pode fazer esse serviço? É jogo para explorar muito o Gronk e os running backs? O que é que você acha, Felipe? No fim a gente acabou respondendo antes da pergunta dele, acho que é sim, mas eu acho que o Cooks vai ter um trabalho importante nesse jogo. Na mesma questão que eu falei do Gronk, a gente sabe que o Cooks é uma arma, que aconteceram vários passes, que o Cooks teve um bom ano atacando o fundo do campo. Então eu também acho que, do mesmo jeito que eu falei que o Gronk pode ser que não tenha tantos números, o Cooks pode ser que tenha um jogo importantíssimo pra gente sem gerar números grandes, de atacar esse fundo e puxar um dos safeties pra ele. Se o Cooks puxar um safety pra ele a maioria das vezes e o Gronk puxar outro, a gente tem tantos outros jogadores, tem, como eu falei, a Amendola, o White, tem o Lewis recebendo bola bem, o Hogan que deve estar num ritmo melhor. E aí eu acho que vai abrir mais esse meio exatamente por isso, pelo trabalho que o Cooks vai fazer e o trabalho que o Gronk vai fazer. Então eu sinceramente imagino, falar que o Gronk vai ter um jogo ruim é quase impossível, porque isso é muito difícil acontecer. Mas eu não me assusto, não vou me assustar se o Cooks e o Gronk tiverem números baixos, mas eles fizerem esse trabalho oculto de abrir espaço para outros. E sim, é até bom lembrar dos cornerbacks dos Jaguars, que são Jalen Ramsey e Eddie Boyd, que são dois cornerbacks top na liga. Eles costumam marcar no man-to-man coverage, e assim, como você disse, puxar um safety adversário. Geralmente esses cornerbacks jogam meio que como o Gilmore vem jogando, uma ilha, mas só que com o Gronkowski é impossível fazer esse matchup sozinho, vai precisar da ajuda de alguém, e nesse espaço pode aparecer Danny Amendola, que ama jogar os playoffs. Uma outra coisa que é interessante falar, Arthur, entendam, não o que a gente vai falar aqui não é pra desmerecer, pelo contrário, queria eu ter essa defesa pra mim, essa defesa dos Jaguars jogando pro meu lado. Mas a gente viu eles tomarem bastante pontos dos Steelers, foram 42 pontos que eles tomaram. E isso pode mostrar uma estatística interessante que você tem aí, Arthur, que muito do que a gente falou o ano passado dos Patriots. Essa defesa não enfrentou tantas vezes ataques poderosos. Passa aí pra galera pra gente falar melhor disso aí. Sim, como você disse, a gente não tá querendo desmerecer a defesa dos Jaguars, que é fantástica, e se não fosse por ela, não chegaria na final da NFC. Mais de 11 ataques enfrentados nessa temporada regular, apenas um está em oitavo na liga em pontos totais no jogo. A gente tem aqui enfrentando ataques que foi 17º, 20º, 30º, até o pior da liga. Ou seja, é uma defesa que, apesar de ser muito boa, quando foi testada, como a gente viu contra o Pittsburgh Steelers, tomou muitos pontos. Então é só uma informação a mais pra gente passar para você. E isso pode fazer diferença sim. E uma outra coisa que eu acho que pode fazer diferença nessa defesa
é a experiência, Arthur. Eu acho que isso faz muita diferença de tomar uma decisão, de como atuar. Sabe uma coisa que eu achei? Eu não sei se é daquelas minhas teorias malucas que muitas vezes que só eu percebo as coisas e ninguém mais percebe, e aí acaba que sou eu que viajo. Mas eu achei os Patriots trabalhando muito trash talk nesse jogo dos Titans, cara. Teve um momento que o Solder tomou uma falta, que ele quase basicamente tomou um soco no face mask, que ele nem reagiu, ele saiu andando. Pra mim ali ficou claro que ele falou besteira pra tomar falta, sabe? Ele atiçou o cara. Eu não sei, eu tô achando que o Belichick tá trabalhando essa questão da experiência nesse jeito, sabe? De deixar, sabe, a Argentina jogando, que enche o saco do time pro time perder a cabeça. Eu senti um pouquinho disso nos Titans e eu não duvido nada que esses caras vão fazer isso nos Jaguars também. Tentar ganhar muito jogo também na falta, de deixar os caras nervosos, deixar os caras irritados. Eu senti isso contra o Titans e eu acho que se repetir isso contra os Jaguars pode ser um fator sim. Os caras podem começar a perder um pouco a cabeça por essa falta de experiência de jogar uma final de AFC, sabe? E essa questão de experiência é muito boa de ser levantada por você, porque Tom Brady tem mais finais de AFC do que todos os jogadores do elenco do Jacksonville Jaguars somados. Então a gente já tem... Deixa eu arrumar essa sua status. Tom Brady tem mais final de AFC do que 99% da população do mundo. Obrigado por essa complementação muito boa, porque afinal não tem ninguém para se comparar com o Tom Brady, não é mesmo? Mas então, a gente até colocou post lá falando sobre isso, a experiência dos jogadores dos Patriots, muitos são bicampeões do Super Bowl, estão com o New England já há bastante tempo, e a gente pega um Jaguars aí ainda meio cru, ainda meio novato nos playoffs, tinha tempo que o time não voltava após temporada, na verdade o Jacksonville era até um saco de pancadas da liga, e nesse ano conseguiu se reerguer, e com a vitória do Pittsburgh Steelers, a gente viu muitos jogadores já empolgados na equipe de Jacksonville, principalmente o Jalen Ramsey, falando já pensando em Super Bowl, um time muito efusivo e que a gente pode ganhar assim, no hard count, tentando cavar uma falta, como você disse, os Patriots podem trazer isso a seu favor. Nesse momento tudo vale, né? No lado do ataque, eu fiquei muito curioso, Arthur, porque depois que acabou o jogo contra os Steelers, me veio a cabeça, como é que um time, uma semana atrás, marca 10 pontos só, sofre para anotar pontos, contra o Seed 6 da AFC, e aí quando vai jogar com o Seed 3, consegue marcar 45 pontos. É de uma semana para outra. Será que foi só encaixe do jogo, ou será que teve mais coisa aí que fez esse ataque dos Jaguars ter essa discrepância tão alta entre um jogo e outro? Aí fui eu lá, Felipe, Sherlock Holmes da NFL, fui eu dar uma olhada nos números, e eu cheguei num padrão interessante para esse ataque dos Jaguars nesses dois jogos. Inclusive acho que amanhã tá para sair um texto exatamente sobre essas diferenças do jogo contra os Bills, do ataque deles contra os Steelers. Aí eu falei, será que esse padrão é só de playoffs ou esse padrão se repetiu no ano inteiro? Aí eu fiz um trabalhinho aqui, eu dei uma olhada em 7 jogos dos Jaguars na temporada regular, as 6 derrotas deles e o jogo que eles ganharam no overtime só por 3 pontos, que vamos dizer, dá pra contar como um jogo ruim, porque quase perdeu. Aí eu cheguei numa questão aqui, Arthur. Não vou falar do jogo dos playoffs, porque tem o texto lá, então quem quiser dar uma olhada lá. Nesses 7 jogos que eu olhei, as 6 derrotas e a vitória no overtime, tem algumas coisas que se repetiram, né, nesses jogos. Blake Bortles foi interceptado em todos os jogos e foi sacado em todos os jogos. Ou seja, a pressão no Blake Bortles muda completamente a performance dele. Muito porque ele é um jogador novo ainda, não interessa o motivo, mas faz diferença nele. Nesses 7 jogos, 2 dos 7 jogos, o Fournette teve um jogo, o Fournette, o running back, teve um jogo só acima da média dele, que aliás a média dele não é alta, tá? A média dele é de 65 jardas corridas por jogo, não é um absurdo. Mas só 2 de 7 ele conseguiu correr para mais de 65 jardas. Então parar o Fournette, como todo mundo já imagina, mas é muito claro nos números, é sim uma chave interessante. Todos esses jogos, só um deles
eu considerei como um jogo ruim dos receivers. Então os receivers trabalharam bem, de médio para alta, para um jogo de média e de alta qualidade durante esses 7 jogos. Então os receivers não é um fato tão grande. E aí a questão da defesa que a gente falou, o quanto essa defesa é forte, quanto essa defesa faz diferente. 4 dos 7 jogos, Arthur, mais da metade, eles forçaram fumble. 4 dos 7 jogos eles interceptaram. E 5 dos 7 jogos eles fizeram sack. Então, nesses jogos ruins do ataque, onde eles não conseguiram anotar tanto e eles perderam, tem um padrão. A defesa joga bem, não interessa, a defesa consegue jogar bem. Os receivers jogam bem. E é o Bortles que é pressionado e o Fournette que é parado. Por que eu tô dizendo tudo isso? Eu acho que tá todo mundo falando de o perigo da defesa, o quanto essa defesa é forte. Eu concordo, de novo, não tô desmerecendo essa defesa. Mas vencer jogo precisa anotar ponto, Arthur. Quem vence o jogo é o ataque. A defesa intercepta aí pra caramba, como a gente viu, mas ela não faz pontos. Ela não consegue, não é pick six toda hora. Ela intercepta e ela tem que dar a bola pro ataque. O ataque tem que vir e anotar ponto. E é aí que é a chave do jogo pra mim. É por isso que pra mim os Steelers tiveram tanto problema, porque eles desmereceram esse ataque e tomaram um monte de ponto no começo e depois ficou complicado de ir atrás. Eu sei que a gente tem uma pergunta aí, puxa a pergunta pra gente aproveitar esse assunto todo aí depois dessa minha loucura sobre o ataque dos Jaguars. O Edgar Antunes perguntou pra gente no Twitter: vimos um play action eficiente e um Blake Bortles eficiente nos passes curtos. O que fazer para conter isso? Pois é isso que eu acabei de falar. Quando o Fournette joga, abre o play action. A defesa fica preocupada com a corrida dele. Abrindo o play action, tira um pouquinho a pressão. Faz com que a defesa fique mais preocupada com aonde vai sair essa corrida. É menos pressão no Bortles, ele tem mais tranquilidade para trabalhar e ele tem mais tempo para trabalhar. Eu acho que, pra mim, Arthur, são 3 coisas, 2 coisas principais aí. É parar o Fournette e pressionar o Blake Bortles. E aí, pra mim, entra um problema e solução, vamos dizer assim. Porque pressionar o quarterback já foi um problema para essa nossa defesa, um grande problema. A gente falou bastante desse problema durante o ano. E parar a corrida também, a gente falou durante o ano que foi um problema grande pra gente. Só que nos playoffs, nesse último jogo, foram 2 coisas que a gente viu acontecer muito bem. Como a gente lembrou, o Henry só correu para 28 jardas e foram 8 sacks no Mariota. Então, pra mim, contra o ataque dos Jaguars, pra mim o que vai fazer o Patriots vencer esse jogo é qual Patriots vai entrar em campo na final da AFC. O Patriots da temporada regular que sofre corridas e não pressiona, ou os Patriots da temporada dos playoffs que viram um problema pros quarterbacks e para o jogo corrido. De novo, não desmereço aqui a defesa dos Jaguars, queria ela pra mim assim de forte coração, mas a vitória deles, a nossa derrota, tem que passar pelo ataque deles. E aí a história é outra. Sim, eu concordo em gênero, número e grau com você, todos os argumentos que você trouxe. E é muito isso, essa chavinha do jogo pra mim se passa muito em parar o ataque de Jacksonville e parar o jogo corrido. Os Patriots foram muito bem na semana passada, anulando Derrick Henry, que era a principal arma de Tennessee, e agora vão ter que fazer isso de novo. O que eu acho interessante é que Bill Belichick e Matt Patricia se preparam muito, mas muito bem em conter o melhor jogador ofensivo adversário. E nisso, todos os holofotes vão estar ligados para Leonard Fournette. Porque se a gente for parar para pensar nas outras peças do ataque dos Jaguars, a gente tem o Blake Bortles, que não é um quarterback que passa confiança, ele é muito irregular, tem semana que vai bem, tem semana que vai mal, então ele não passa confiança nenhuma. E a gente tem wide receivers que não tem um calibre tão alto. O melhor hoje dos Jaguars é o Marquise Lee. Então, se a gente for pegar no 1 contra 1, no mano a mano, eu vejo o Gilmore, o Butler, o Eric Rowe, o McCurry, o Chung e o Harmon ganhando vantagem sobre os recebedores dos Jaguars. Então, tudo vai se basear no jogo corrido da equipe de Jacksonville. O front seven é o nosso problema. É onde a gente sempre tem que... Onde acaba... Eu falo isso, Arthur, há 200 anos. O front seven dos Patriots vai decidir esse jogo. E assim, pode ser que... Até imagina que o ataque vai sofrer pra furar, não vai ser tão fácil. Mas a gente vai anotar. A gente vai acabar anotando ponto nessa defesa. E aí vai depender do quanto a nossa defesa vai deixar eles anotarem ou não.
É interessante que contra Pittsburgh não foi tanto passes em receivers, como você disse. O jogo deles funcionou muito mais nos passes em tight ends, running backs, até fullback recebeu passe. Então, pra mim, se a gente falou que o meio do campo pro ataque dos Patriots é interessante, é a chave, também vai ser o meio do campo para a nossa defesa ter que trabalhar. Vai acabar mais uma vez nesse front seven, nesses linebackers, e o que eles vão conseguir fazer contra esse ataque de Jacksonville. Aí eu fico confiante, pelo que a gente viu contra os Titans, pelo que a gente viu nas últimas semanas, aí, igual a gente falou, 18 sacks nas últimas semanas, eu acho sim que a gente pode ter um jogo bom, um jogo bem feito. A gente tem condições de parar esse ataque deles, e Brady e companhia vai achar um jeito de marcar. Não precisa marcar 30 pontos, não precisa marcar 45, só precisa marcar mais do que eles vão marcar, que já dá a vaga para o Super Bowl mais uma vez. Então, assim como você, eu também estou muito confiante, e como eu disse no começo do programa, se me chegassem a 3-4 meses e falassem que eu ia ter que passar por Tennessee Titans e Jacksonville Jaguars para chegar no Super Bowl, eu aceitava na hora, porque a gente estava esperando pegar numa final de conferência um Pittsburgh Steelers no começo da temporada. Muito se falava em Oakland Raiders, em Kansas City Chiefs, e todos esses ficaram pelo caminho. A gente vai pegar aí a AFC Sul. A AFC Sul, para muitos considerados a pior da liga, agora botou 2 times para bater de frente com os Patriots. Então a gente está aceitando esse desafio, e que, se der a lógica, como a gente espera que dê, a gente vai para o nosso segundo Super Bowl seguido. Bom, então é isso, gente. Domingo, 6 da tarde aí no Brasil, Patriots e Jaguars na final da AFC. Padrão nosso aqui, Arthur, acho que até pra quem é novo, pra quem não lembra, a gente ganhando indo pra Super Bowl, a gente vem na semana que vem pra falar dessa vitória da AFC, e não vamos falar tanto sobre o Super Bowl, sobre o adversário, porque a gente vai usar outra semana que não tem jogo pra fazer aquele raio-x, aquela análise absurda, igual a gente fez contra o Falcons no ano passado. Sim, se tudo der certo, que a gente espera que dê, a gente vai comentar na próxima semana do jogo contra o Jacksonville Jaguars. E aí, se a gente for pro Super Bowl, na semana seguinte, a gente faz o raio-x de ou Philadelphia Eagles ou Minnesota Vikings. Bom, aliás, para quem ficou preocupado, o Sidney não tá aqui, não foi por causa do procedimento dele da semana passada, ele já está bem, já está tranquilo, foi por causa da internet dele que não ajudou, que caiu na hora e deu um problema lá. Não se preocupem, Sidney está bem, 2 semanas fora e tá na hora de voltar a trabalhar, Sr. Sidney. Valeu, Arthur, obrigado, a gente volta semana que vem então para ver se a gente tá no Super Bowl mais uma vez ou não. Valeu, Felipe, um abraço a todos e let's go Pats! We love our New England Patriots and the way that they play as a team. And we'll always be true to the red, white, and blue, our New England American dream. When they take to the field, they don't often yield. They'll bend, but they seldom will break. If the first half should sour, well, there's still half an hour. They'll ignore every bruise, every ache, and they'll pull it all out at the end of the bout. If it's close and the game's getting scary, if the offense can't score with a few seconds more, then we call in old clutch Vinatieri. We love our New England Patriots and the way that they play as a team. And we'll always be true to the red, white, and blue, our New England American.